Nós começamos mais um episódio de Ninho Cast. E aí, com Sheila Stefanello e com Lani Alves. Sim, ela. Bem-vinda, Sheilinha, bem-vinda, meninas! Oi, galera! Vocês estarem aqui de novo com a gente. Amamos mais um encontro. Eu não sei se a gente chama o encontro aqui no set ou aquele que está lá na nossa cozinha. Eu acho que nós amamos tudo. Ai, tudo! Tudo, Porque né? cabe muito amor aqui. Ai, hoje tinha bolo de chocolate com cenoura. Ela faz essa perdição com a gente. É, mas faz parte, né? A gente precisa ter um É pra acalento. aquecer o coração. É pra aquecer o coração e crescer as laterais. Que legal, eu gosto disso. Eu adoro, eu adoro. E aí, Sheilinha, vamos cumprimentar nosso público, né? Sim, vamos Então, lá. Pessoal de casa, atenção, boa tarde, bom dia, boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo e nos escutando, seja muito bem-vindo, porque começou mais um Ninho Cast. E é isso, Sheila, para quem não conhece ainda o Ninho Cast, explica aí pro povo, vai, o que é o Ninho Cast? Gente, o nosso Ninho Cast é um programa onde nós vamos compartilhar experiências, vivências e aprendizado do dia a dia de uma família comum, não comum, exótica, diferente, mas cheia de amor. Várias experiências. Venha pro nosso Ninho. Ninho Cast é um programa, para quem não conhece, é um programa onde nós vamos falar sobre diversos ninhos existentes. Um ninho cheio. Ninho cheio, ninho vazio, o ninho que está lá quase cheio, quase vazio, aquele ninho que ainda não se formou. A gente vai falar do ninho que você veio, O ninho que você foi. Pois ninho é, que de você diversos vai. ninhos. Então, se você tem aí uma história legal, onde você quer compartilhar, porque aqui na verdade é uma terapia em grupo, né, Sheila? Sim, é uma terapia em grupo. A gente está fazendo uma grande terapia em grupo. Você acredita que essa semana eu tive uma reflexão muito grande por conta das outras terapias que a gente fez em grupo? Nossa, eu pensei Estou repensando muita coisa da minha vida, sério. Eu repensei, você sabe, né? Eu sei, ela fofocou, mas não posso falar, gente. É, gente, Uma coisa segredo. pessoal, segredo. Nos próximos capítulos, esperem. Mas eu acho que é isso. Trouxe uma reflexão de pensar para onde eu vou daqui para frente. É muito sobre isso. A mudança. O que eu vou fazer com esse meu ninho vazio, sabia? Então, assim, eu cheguei à conclusão que não é somente aproveitar o tempo meu perdido. Tem mais coisas que eu quero também além disso. Eu acho que tem. Não é só o tempo, assim, né? Para aquele que não entendeu, não é tempo perdido, porque tinha um monte de filho, aquela correria toda. Não é isso. É o tempo que a gente tem que se dedicar aos filhos por uma necessidade. Depois tem o tempo que a gente fala assim, nossa, vou aproveitar para fazer minhas coisas. Ei! Você volta, se encontra e pode voltar a se realizar. Não é um tempo perdido, é uma experiência adquirida. Puxa, e tem muito mais coisas além disso. Tem. Eu acho que assim, tem a questão do quanto eu quero ainda ter dentro desse laço familiar, o que eu quero construir ainda pra frente. Eu fiquei pensando muito nessa relação com os meus filhos ainda, o que eu preciso reconstruir, que eu preciso construir daqui pra frente. Então, teve uma reflexão doida aí, viu? Mas nós não vamos falar Você hoje não vai de gente. compartilhar a sua reflexão? Não, porque hoje nós não vamos falar de nós vamos falar olha hoje só. nós temos uma convidada especial. Ó, vamos lá, antes da nossa convidada, verdade. posso dar vamos passar um lembrete, gente. Você tem uma história interessante do seu ninho cheio, do seu ninho vazio? Quer compartilhar com a gente? Manda pra nós. Qual o nosso e-mail? ninhocast@gmail.com. Repita. ninhocast@gmail.com. Maravilhoso. Gente, lembrando que nós estamos aqui com o apoio de Geleca!
um projeto que você deixe seus filhos ver tranquilamente. Isso aqui é uma animação onde seus filhos, você pode deixar eles verem tranquilamente gelecas. Nós temos aqui como patrocinador eles e tem uma equipe maravilhosa aqui fazendo a segunda temporada. E hoje Gelecas já tá lá no Zoom Kids, no Amazon, Claro TV. Então assim, YouTube. Muito aprendizado e diversão para as crianças. O que aconteceu que eu estou perdida? Eu tô rindo porque eu estou falando muito bem hoje. Estou assim, minha timidez foi embora. Que louca! Ai, que feliz que ela tá, que alegria. Então nós vamos chamar agora a nossa convidada, Sheila. Mais especial. E quem é a nossa convidada? A nossa querida, amada Ana Maria. A Ana Maria, além de ser uma convidada especial, ela é a minha cunhada. Tem que me aguentar e aguentar o meu irmão. Olha, dose dupla. Dose dupla. Dose dupla. Então vamos lá pro nosso bem-vindo. Olá, Ana Maria! Bem-vinda, Ana Maria! Temos um presentinho pra Ana Maria. Ó, Ana, você precisa brindar com a gente antes de Cadê o começar presentinho da minha Ana? Olha o que nós preparamos para você. Você também faz parte do ninho. Você faz parte do ninho. Esse aí não é a água que o passarinho não bebe. É água de verdade. É água mesmo. É o nosso ninho. É o nosso ninho, gente. Como eu falei, Ana Maria é uma pessoa que tem que aguentar muitas pessoas na família dela. Tadinha dela. Inclusive, ó, a Ana tá só aqui, ó. Pois é, Ana. Ó, eu não vou falar por você, porque eu acho que você é a melhor pessoa para falar quem é Ana Maria. Eu vou só pincelar, mas eu quero que você fale profundamente. Ana Maria mãe, Ana Maria diretora, Ana Maria de escola, Ana Maria professora, Ana Maria amiga, Ana Maria cunhada, Maria irmã, Maria esposa, filha, etc. Mil e uma utilidades. Detalhe, gente, a gente vai fazer essa gravação da Ana Maria em partes. Então vocês vão ver umas ceninhas aí, pode ser que seja picotada, né, Ana? Porque a Ana, como ela teve algumas sequelas pós-Covid, a Ana, ela tem ali uma restrição na fala e o cansaço dela é bem visível. Então a gente vai dar um tempinho, ela vai, volta, toma a aguinha dela, então isso. Vocês avisam. Mas tudo bem, nós vamos no seu tempo, Ana, tá bom? Então seja muito bem-vinda! Ana, me fala aí, essa mulher versátil, como é que você se vê? Nos âmbitos, né, que você disse, Todos, né? Vamos começar pelo principal, né, no âmbito mãe, que eu me vejo uma mãe estudiosa, né, uma mãe dedicada, como todas, testemunha, né, no profissional, né, eu acho que eu cheguei próximo da onde eu queria, então hoje, né, como uma diretora de escola, realizada profissionalmente nesse projeto que eu tracei, né, há 20 e poucos anos da minha vida. Eu vou abrir um parênteses, porque a gente assim, a gente vai falando. Você já começou nesse universo da pedagogia, de magistério, o tempo do magistério. Gente, pra quem não conhece, não era pedagogia, não existe mais, magistério. Não existe mais. Mas você começou muito nova, Ana. Com quantos anos você começou? Na escola? Com 14. Consegui aniversário. Aniversário. Todas pro, e eu ficava ali. E a sua competência veio muito já por uma experiência de uma bagagem grande que eu sei, né, Ana? Dos irmãos. Você era quase mãe dos seus irmãos ali. Que eu sou filha de mãe solo. Então ela trabalhava e eu precisava cuidar das crianças para... Essa sua experiência com seus irmãos, assim, pelo que nós escutamos naquela pré-entrevista que eu adorei e me emocionei demais. Que bom. Assim,
Conta pra gente essa experiência que você teve com os irmãos, que você teve que cuidar, um pouquinho só da sua história que te levou para o magistério, assim, como foi a condução disso? Dá pra acompanhar as fotos aí com isso, gente? Pode ser? Coloquem as fotinhos aí, que acho que tem uma foto que condiz muito. Caramba! Tem um segredo nessa foto. Gente, é linda! Olha só! Olha lá, isso Eu conheço todo mundo, tá, gente? Olha, ali naquela foto, então vamos lá. Do menor pro maior, então o menor é o meu irmão Leonardo, tá? Porque o Rafael neste momento na vida não existia ainda, né? O Rafa, ele é mais tardio, meu irmão adotivo, ele veio quando eu já tinha 11 anos. Então ali é o Léo, o menor do lado, linda, maravilhosa. Ai, que menina linda que ela era. Sou eu. Do lado é o primo, que conviveu muito comigo, que é o Fábio. Gente. E o mais velho, que é o Ricardo ali, que é o meu irmão. Olha, Que é um fofo, Ai, gente, que é um também. São que é um todos, anjo. vai. São bem anjos mesmo. é um grau de evolução maravilhoso. Ele é uma pessoa Fora da curva. Ele tá erradinho aqui, ele era pra estar no outro plano, assim, no outro nível de esfera. O nível de evolução do rapaz Ele é pra gente ter um exemplo. Pronto. Mas enfim, sai. Vamos lá. Mas enfim, aí assim eu não sou a mais velha, porém, como única menina, em casa a gente sempre teve essa questão de ter uma pessoa para ajudar, porque minha mãe precisava trabalhar. Sim, olha. Mas essa pessoa tinha horário para ir embora. E aí minha mãe até colocava meus irmãos para ajudar, né? Mas sempre nesse papel de ajudar e sempre eu na responsabilidade do olhar. Então eu cresci olhando os meus irmãos. Eu com 9 já buscava o meu irmão de 7 na escola, esquentava comida, essas coisas. Esse detalhe aí, eu vou falar, eu tenho uma observação. Eu acho que o nosso tempo, não sei, você também deve ter tido isso, Sheila, era muito comum a irmã mais velha ser muito responsável pelos irmãos mais jovens. Era assim mais mesmo. novinhos. Era assim mesmo. Tanto que assim, nossa, levar meu irmão no banheiro, trocar, dar comida, dar banho. E era muito assim, era colocado a Olha seu irmão no responsabilidade. quintal, não deixa seu irmão sozinho. Cuidei bem, viu? Então, assim, né? Aproveita. Uns cuidam, os outros aproveitam. Olha só, da tá situação. Brincadeiras à parte, gente. Assim, eu acho que o tempo nosso lá era muito comum essa responsabilidade ser dedicada aos irmãos mais velhos. Sim. E hoje a gente deixa, mais novos, e hoje a gente deixa hoje as crianças, na verdade, de serem crianças. Não precisa ser exatamente a babá dos irmãos mais novos. Na verdade, a gente meio que deixava a infância de lado para cuidar dos irmãos. Isso é uma coisa que eu lembro bastante, que é assim, de eu ter que... Porque daí, enquanto criança, era meio que mais ou menos todo mundo na mesma idade ali, era a diferença pouca. Mas aí o Rafael, que veio quando eu já tinha 11 anos, deste eu troquei fralda, passei fralda, porque não era uma época de fralda de Nossa, tinha que lavar, gente. Eu estava numa época tipo de querer ficar eu tinha 11, 12, então eu queria ir brincar, jogar vôlei e tal, e eu não podia, porque eu tinha um irmão de 2 anos para olhar, porque minha mãe trabalhava 3 turnos, professora, assumiu a responsabilidade 3 turnos, dele. Então, isso te impulsionou, né? Tem a outra foto? Tem a outra fotinho? Olha lá, aí sim, aí tá isso, já tá todo mundo, aí, tá o Rafael aí. Agora vamos lá, de mim pra lá, né? Então eu continuo linda, maravilhosa. A gente dá autoestima e humildade 100. Aí depois veio o Léo. O Léo era o menor, tá vendo, gente? De vermelho. E aí agora ele é o maior. A minha mãe, que era maior, no caso hoje é a menor. E aí o Rick. É uma família nada pequena. Nada. E o Rafa, que não estava na outra foto. Aí é o último ali na minha outra a conta. raspinha do Tacho, que foi rosinha, que veio no coração da sua que mãe, hoje já tá com 30, né? Mas, gente, mas vamos fazer ela tinha 3 filhos e ela ainda adotou mais um.
Ou seja, Sim. era um coração, assim, ela só foi enchendo o ninho. Só foi enchendo. Imagina, você já tem 3. Ah, mas esse aqui eu também quero, é meu. Olha, ela só não adotou mais porque a gente não deixou. Olha, gente, olha só. Isso é verdade. Ela queria. Eu falava assim, pelo amor de Jesus, porque o Rafa gente, porque ela ia trabalhar. Eu, tipo assim, eu só não parei, Mas era meu filho. Tanto é que eu não planejava ter filhos. Você comentou na pré-entrevista, você não planejava. Não, porque eu sabia já ali o que era a abdicação. Pelo menos era uma memória muito presente e dessa angústia de querer fazer coisas de coisas que você, quando você não tem filho, você não tem noção de quanto é se colocar em segundo plano. Sim, primeiro a criança. E ali eu já tinha essa noção de, pô, eu tive que deixar de jogar queimado, porque era naquele momento o que era importante para mim. Então, eu tive que deixar de jogar queimada com as minhas amigas, eu tive que deixar de ir lá num dia numa paquerinha, porque elas estavam lá, eu tinha que entrar cedo porque ele era bebê, ele dormia. Então, essas coisas eu já tinha uma noção. Então, eu não planejava. Você não queria, porque... Mas nós vamos chegar lá para mostrar quem são esses lugares, esses momentos, esses lugares não planejados que aconteceu aí, né? Vamos lá, para poder saber esse não planejado aí. Então, olha, Ana, preste bem atenção. Você linda, saiu maravilhosa. Então, saiu ali dessa meia maternidade, né? Que foi ali uma responsabilidade. Foi um ninho que você não planejou seu, mas você tinha uma responsabilidade junto com a sua mãe ali. E daí eu fiz uma estratégia. Eu falei, ela vai ter mais. Eu juro, foi assim. Ela queria ter mais. E aí eu falei assim, eu vou trabalhar. Porque assim, se é pra trabalhar, eu vou ser remunerada. Então eu comecei a trabalhar com 13, né? Como numa papelaria. E aí minha mãe falava assim, mas você não tá muito cedo, que eu ia ter que estudar no noturno, e ela não queria, ela sempre estava com a gente na mesma escola, porque era o jeito dela ter o olho no filho. Como ela trabalhava professora muito, também. Então eu ficava na escola, a gente era obrigada a estudar na escola que ela dava aula. Se ela fica perto. Isso, eu mudei umas 5, 6 vezes de escola. Então, eu falei, eu quero trabalhar. Aí ela falou, mas porque eu quero ter as coisas, eu quero trabalhar. Então eu fui trabalhar com 13 anos. Numa papelaria e tal, fiquei com 13, com 14 eu já fui para uma escolinha como auxiliar de berço e passei rapidinho no teste, porque eu já tinha prática, né, gente? Nossa, você já tinha muita experiência. Lá, manda mais pode ir, rapidinho. Com 16 eu já tinha minha sala de aula. Ai, que maravilha. Eu já era professora alfabetizada. Hoje talvez não possa. Não pode, mas antigamente, gente, era uma outra já tinha carteira de trabalho, gente, 14 calma, anos. é outro tempo que nós estamos falando. Muita calma nessa hora. Assim, gente, no registro era auxiliar de classe, Mas mas a verdade, a função era que eu... Então, acho que essa foto é muito significativa. Aqui eu estou me formando no magistério. Então, acho que é esse momento que transforma a mulher que você é. E essa turma aí, que eu conheço algumas pessoas dali, são as mulheres que acho que fizeram a sua segunda família, digamos assim, né? Que são aquela família até hoje. Parceria de trabalho. Elas fazem parte da sua vida até hoje. Fazem parte da minha vida. Fazem parte até hoje. Foram no casamento, enfim, acompanharam o nascimento de todos os filhos. A gente até estava junto, acho que na semana passada. Assim, Ai, que maravilha, isso é muito gostoso. Porque aí são todas professoras, né? Então, colegas que também se tornaram diretoras, algumas não, mas continuam sendo professoras. Aí cada uma foi seguindo, depois, a gente trabalhou muito na mesma escola, mas depois foram trilhando os seus caminhos. Mas a gente se vê até hoje, a gente é amiga até hoje. Ai, que maravilha. Então, e essa traz para aquele momento que é a sua trajetória profissional, né? Que é aquela que tem agora, volta lá isso. Que traz esses momentos que hoje... eu conheço a Ana como cunhada, como mãe dos meus sobrinhos, mas assim, eu também acompanho a vida profissional dela. Então, ela é uma profissional que é assim, sabe aquelas perfeccionistas? Eu tenho algumas amigas assim, que assim, tem aquele negócio nos detalhes.
Tadã! E aí me fala assim, sobre essa, eu acho que é mais que ser apenas uma profissional, porque assim, você se dedicar à educação, ao conhecimento, ao acolhimento, porque essa idade aqui, gente, é uma idade muito delicada. Então, o profissional que se dedica a este momento da infância, ele tem que, não é só gostar, o amor, tem outras coisas, mas tem aí algo dentro de você que te traz aquela prática, você resolve tudo numa escola. Eu já vi, você transformou parquinho, você transformou biblioteca, você pedia ela nos grupos, gente, manda brinquedo, gente, faz isso. A palavra é essa, aquela tesão em fazer isso, em realizar. A tesão em realizar. Isso. Mais do que a aptidão é a tesão. Eu falo que eu sou movida a desafios. O frio na barriga é o que me move. Quando eu estou muito numa zona de conforto, eu já não começo a ficar muito bem naquilo ali. Então eu já quero mudar, já não me dá mais prazer, já não me dá mais tesão, então eu quero mudar. Eu escolhi a educação infantil, eu passei por todas as fases. Então eu dei aula do 0 à melhor idade, vamos dizer assim. Eu já trabalhei até com formação de ensino superior, já trabalhei com terceira idade, melhor idade, ensino médio, fundamental, então eu já trabalhei com tudo. Você conheceu todas? Todas, graças a Deus. Assim, dentro de ambos. Qual é a fase que mais você tem empatia quando você está trabalhando na escola? Ou assim, não, eu vejo realização efetiva na educação infantil, né? Mas existe o prazer em todas elas. Porque quando você está lá com a melhor idade, você causa uma melhora na expectativa de vida, na saúde da pessoa, é muito significativo, na vida. Quando você está ali na parte dos jovens, né, no Fundamental 2 e médio, e você consegue ali permear assuntos com eles, mudar a perspectiva de vida, você vê, eu tenho alunos meus que estão trabalhando fora do país e que eles falam, olha, obrigado porque você fazia eu fazer 10 agachamentos. Eu lembro de você. Que fala, hoje eu agradeço. Então, essas coisas são muito prazerosas, entendeu? Mas a educação infantil, pra mim, que é a base, que é o alicerce, é onde eu falo assim, tem que começar certo para dar certo, senão não dá. E aí eu falo que todo ano, enquanto eu estive na sala de aula, eu falava, todo ano é um momento de eu começar a fazer o certo, para plantar o certo. Então a semente precisa ser plantada da forma correta. Ali, ó. Isso. E ela precisa ser regada e colhida no tempo certo e tudo mais. Que são as fases. Mas se já começar errado na plantação, aí difícil de consertar. Acho que você gosta desse lugar onde você sabe que a importância vai ser transformadora. Isso, porque quando não é só um complemento de passar de ano, tira nota, matéria é essa, tira nota, passou de ano. De você pegar um adolescente ou um adulto que já está cheio de coisas, de galhos tortuosos, que aí você precisa fazer arestas. Ali você tem a oportunidade de começar direito, né? Em vez de consertar o erro. Aí você tem a possibilidade de consertar direito e você tem a possibilidade de fazer com que essa sementinha que você plantou vai passar para aquela outra fase sem precisar. Exato. Ou seja, você está construindo uma base para os seus colegas também. Sim, e eu vou falar para você, assim, eu acho que para a gente fazer o público entender, nós temos essa questão do seu lado profissional, que ele foi um pouquinho cortada, né? Você foi podada durante um momento, que foi esse momento onde você teve o Covid e tem várias sequelas que transformou a sua vida. Então, assim, esse momento eu participei com você, mas eu vou mostrar uma pessoa que participou, acho que muito, né, que é essa família, né, que você construiu. A gente vai chegar lá, mas assim, esse foi seu parceiro de vida para poder passar por tudo que você passou recentemente, não é isso que você escolheu? Foi o meu parceiro. É o meu parceiro. Não foi, não. É o meu parceiro. Amém, Senhor. Amém, Senhor, 2 vezes. Porque eu sei que meu
irmão tá bem, tá, gente? Foi. Ele ficou com a parte pior, né, desse processo. Desse processo. Aí, Mas fala um pouquinho dessa pessoa em relação ao seu ninho. Como que, esquecendo que é meu irmão, mas você pode falar bem. O que eu vou falar, muita coisa não é novidade pra ela, mas é o que acontece. Né? Mas assim, pra esse ninho, quem é esse parceiro seu dentro desse ninho? Então, o André, eu conheci, né, e a gente estava falando lá de educação. A gente podia contar a história de como você chegou na minha casa, né? Ai, não, pelo amor de Deus. Vamos abrir um parênteses, gente? Pode contar, eu acho que essa merece. Então, estou lá na minha casa. Tem o lado da Missa também, tem o meu, tá? Vamos ver, deixa ela falar. Vou contar tudo aqui. Estou lá É muito melhor. cuidando dos meus filhos num final de semana Natal, feliz, né? época de Natal. Doriana, aquele final de semana que a família está em casa, Você está cozinhando. chacoalhando crianças. Aí meu irmão sai e fala, já volto. Não, tem um adendo aí que tava muita gente lá. Tinha A casa mais tava gente. cheia. A casa A tava família cheia. inteira. E aí, tô lá, chacoalhando meus filhotinhos. E aí, toca a campainha novamente. Meu irmão podia entrar na garagem, era tranquilo. Então eu abro a porta. Está uma cidadã Agora alta, corta loira, antes. maravilhosa. Calma, agora corta. Então assim, eu tinha conhecido o irmão dela, a gente tava saindo há poucos dias. Aí, tá bom, pra adulto aqui. Então aí o que acontece? Ele falou assim, vamos pra casa. Aí tipo, já tinha o quê? Um mês que a gente tava. Falei, agora vai. Agora vai. Vamos hoje. assistir um filme, minha irmã vai estar em hoje. casa, vamos lá assistir um filme e tal. Aí eu falei, você vai fazer o quê? Você tá indo, vou colocar assim, tá? Você tá indo lá pro abate. Pudei. Ai, menina. Hoje. O quê? Você põe a sua menor saia, a sua menor blusa, A melhor lingerie. tudo. Aí ele fala assim, Lingerie eu combinando. tenho a chave, vamos passar ali na casa pra eu pegar a chave com a minha irmã. Eu falei, beleza. Eu vou ficar aqui, ele vai lá, pega a chave e não, vamos ali comigo rapidinho, só vou até a porta. Quando abriu a porta, tava assim, do gato, tava o tio, tava ela, tava Meu a Deus, e irmã. você com roupas? Eu não sabia se eu abaixava a saia, se eu subia a blusa, eu não sabia o que eu fazia, porque eu não podia sentar, não dava. Aí ele falava assim, pra piorar, eles viram assim e falaram, por isso que você tava com pressa, tava premeditado, e eu ali desprovida de coisa da família. Gente, eu falei, nossa, assim... Não, mas não, gente. Aquela roupa que você não vai... Sacanagem você vai em do qualquer André, lugar. né? Sacanagem do André. Nossa. Gente, homem não tem homens. E aí, Pelo amor de a Deus. Rose e a Zanza, Olha, ela assim, uma pra outra. E o tio... Você viu a saia? Então, isso era o que eu não. achava. Agora Não, imagina. Eu olhei assim, ó, primeira coisa que o pessoal engraça assim, ó, você conhece? Conhece? Tipo assim, aonde a gente perdeu que não foi apresentado? Aonde estava? Não, gente, naquela época teve Onde estava? O que come? Onde vive? De onde vem? ali, só uma E assim, ó, nossa, mas muita areia puder, né? Não, ele vai dar pra fazer umas 2 viagens. Olha o tamanho da mulher. Olha o tamanho. Eu sei, quando eu conheci ela, o André apresentou a Ana pra nós. Não que meu irmão é bonito, hein, gente? Gente, não, o André é um amor de pessoa. Ó, André. Mas, gente, ela chegou, ela veio. Aquela mulher assim, de 2 metros. E qualquer pessoa com 1,60 m já é maior do que eu, já acho grande. Mas ela... Mas é verdade. Ela chegou com uma presença. Eu lembro até, foi tão traumatizante que eu lembro até hoje a saia, a blusa. Não usa nunca mais. Assim nem cabe, né? Mas enfim. Aí tá, foi isso, estamos aqui. Você viu que foi tão simples, gente. Não, foi tão simples. Isso assim, foi só uma parte. Mas só assim, né, falando. Então eu e o André, a gente tinha algumas questões de muito solteirice, então eu já era uma pessoa que também morava ocupada também. Vivia sozinha e ele morava sozinho assim, ele com a irmã dele e eu com o meu irmão. Nós não morávamos mais com os pais. Então a gente demorou a querer casar. Aí teve uma pessoa na família
que um dia chamou a gente, assim, porque eu ia fazer uma cirurgia Uma plástica. pessoa na família. Aí falou assim, Uma pessoa na ele família, queria comprar quem o é? carro e eu queria colocar silicone. Passa o pano pra mim que tá na hora. Aí falou assim, Naná, eu acho que você tem que interferir. Vocês vão gastar dinheiro com isso? Vocês têm que casar. Aí eu fui embora. Colocou na parede assim? Aí eu fui embora aquele dia e falei assim, eu não tenho que estar ouvindo isso, tá? Olha, eu vou embora. Eu não sou obrigada. Eu vou comprar o meu apartamento. Aí a gente resolveu casar ali. Mas ó, vamos para um adendo. Eles estavam enrolando há um tempinho. 5 anos. Aí, 5 anos. Ah, gente, só 5, meu irmão enrolou 2, Aí, minha cunhada. um tava fazendo uma coisa, outro fazendo outra. Eu falei assim, E ó. você querendo sobrinhos? E eu não, eu tava querendo organizar a vida deles mesmo, de verdade. Mas assim, Não, com era bom uma tia sentido, presente. gente. Era Com uma bom tia. sentido. Ela era muito presente também. Eu falei assim, ó, eu vou falar com você, você não abre a boca. Falei pra ela. Só não abre a boca, só me escuta. Você vê onde que eu passava? Aí eu cheguei e Gente, chamei olha, ele. falei, ó, cunhada. você vai colocar perto? Você vai comprar carro? E vão morar onde? Vou colocar os pés dentro dos carros? Entendeu? E aí, Isso é editado, mas né? gente, foi maravilhoso, não foi? Porque é o seguinte, casamos. abriu um momento de reflexão para eles, que eles formaram o ninho que eles têm hoje. Na verdade, você só abriu a porta. Mas eu não tinha Não, nem medo de abri a casar, fala a porta. verdade. Eu só fiz assim, ó, eles estavam no penhasco, eu fiz assim, ó. Vai! Ups! Caiu. Mas eu não tinha medo de casar. Fala aí quem tinha medo de casar. Então, eu acredito É. que assim, nós tivemos um ninho conflituoso. Eu e meus irmãos tivemos um ninho bem conflituoso. Então, eu acredito que esse medo dele vem Daí, disso, isso daí. mesmo. Como é que é? E se não der certo... Eles não tinham um modelo, né? Eu vou falar a mesma coisa, assim, abrindo outro parênteses. Que assim, eu falei pra eu encontrei com o marido atual de uma amiga minha, e aí ele falou a mesma coisa, tipo assim, se não der certo. Gente, Falei assim, gente, é muito relativo essa questão do que é dar certo. Você tá 15 anos, 10 anos, 5 anos com uma pessoa, não deu certo. lógico que deu, naquele período Olha o deu. tempo. Olha o tempo. Ai, nossa, separamos, a gente tinha 25 anos de casamento, não deu certo. Gente, lógico que deu. Deu Gente, 25 25 anos, é uma vida. É muito tempo para poder ter muita coisa boa, coisas ruins também, porque você pode viver sem, vai ter coisa ruim, vai ter coisa boa. Ah, não é 100%. Nunca é 100%, nunca. gente. Nunca. Mas enfim, chegamos a esse momento que Olha pra mim lá. foi muito lindo. Foi. Maravilhoso. Muito lindo. Eu fiquei extremamente feliz. Foi. Eu chorei léguas nesse dia. Eu imagino por que ela chorou, né? Léguas. Meu irmão saiu daquela fita. Meu irmão agora... Não, o André, ele sempre foi muito responsável. Sério? Ele era o mais responsável da turma. Meu aéreo, mais responsável. Não, homens. Desculpa, meu homens. aéreo, mais Mas responsável. assim, muito vai. responsável, estudioso, ele era o mais... ele trabalhava demais. Ralava muito. Ele e a Elisângela, assim, eu posso falar porque a gente tinha amizade em comum. Então assim, mas aí o que a Lani fez? Vai! Não, só chorei. Então por isso que você chorou. Onde Não, você ia eu chorar? acho assim, tinha muita coisa ali. Ah. A minha mãe não está presente, tinha muita informação ali. Mas assim, de você, porque assim, esse foi um dia que você falou assim, ó, é um passo grande para você na sua Foi. vida também. Foi. O André foi bom, tal, mas é uma decisão também para a mulher em si, uma decisão importante. Foi. E aí? Assim, foi realizador, porque eu tinha o sonho do casamento. Apesar de não planejar filhos, eu tinha a perspectiva de casar, eu queria casar. Então, na verdade, você queria o casamento, a casa, o lar, Sim, o parceiro, mas assim, eu você não queria filhos, eu não tinha projetos, e eu Aham. sempre fui uma pessoa de planejar. Uhum. Então, eu sempre planejei, então eu traço lá onde eu quero ir. Contar as duas, tá, gente? Aham. Eu sempre fui planejamento. Então eu tive. Ei, deixa baixinho aqui, deixa baixinho. Tá? É dela que nós estamos falando. Fala. E aí, não estava nos meus planos, mas estava no dele. Então eu falei assim, no dele estava filhos e não estava casamento, no meu estava casamento e não estava filhos. Ou seja, E aí o Nilce acabou ficando os dois planos. Então quando eu falei, né,
tá bom, acho que, beleza, você quer tentar, quero. Tipo, já. Vamos. E foi super rápido, realmente, em 1 mês e meio eu engravidei. E aí veio o Dani. Mas isso vocês tinham comprado apartamento, nós já moravam? Casando. Já tinha. Eles ficaram casados com fé, casado depois eles fizeram um casamento bonitão, né? Vai, coloca aí você vai falar sobre o ninho que você formou. Olha lá. Acho que fala muito aí. Esse aqui é o meu ninho da minha mãe, tá? Olha. Então, isso eu coloquei, foi colocado junto justamente porque eu acho que esse ninho que você saiu na minha cara, gente. Olha. Então, esse ninho que você saiu, eu acho que pode refletir muito na mãe que você é hoje, ou não? Reflete. Porque geralmente ou você é muito parecido com a sua mãe, ou você é diferente, né? Algumas coisas. Hoje, às vezes, eu me pego falando, eu falo, nossa, parece minha mãe. Sabe assim, até você fica, todo mundo vem falar. A minha mãe falava isso. Aí eu falo, nossa, até a voz parece, né? Mas sim, tem, a minha mãe, ela criou, né, 4 filhos, todos muito bem criados, né? E eu olho ela como o meu maior exemplo de força, de luta, de... Você, quando fala da sua mãe, que ela criou os 4 filhos e tal, do que a sua mãe te ensinou, na vivência que a sua mãe teve, o que você levou para a criação dos seus filhos? Então, o que você trouxe? Eu acho que assim, a minha mãe é o meu maior exemplo de força, né? E de mostrar que você não tem que ter uma figura nem materna nem paterna, porque se tem uma coisa na minha vida que foi sempre muito bem resolvido, foi eu não tenho essa ausência do pai, né? Você não sentiu? Não, e até, né, uma coisa engraçada que aconteceu na minha vida, que tinha lá aquela questão do presente pro pai, porque se trabalhava dia de pai e mãe, e eu lembro uma vez que eu pintei um cartão que era um chinelo, e eu queria muito uma baiana preta, porque tava na moda, e eu pintei, era um chinelo, um cartão, e eu pintei de preto. Pintou de preto, não tem pai, vai pro psicólogo, e me mandaram pro psicólogo. Meu Deus! Eu fiquei muito louca na vida, porque eu falei, poxa, só... E aí a psicóloga falou, ela tá bem, gente, era só que um chinelo, meu Deus! Pelo amor de Deus! Chinelo preto, dá um chinelo pra essa menina! Terapeutas, calma, só um chinelo. Professoras, por favor! Muitas dessas questões de, olha, desenhou o pai muito pequeno, essas coisas, né? E às vezes, gente, não tem isso. Então, é uma coisa muito bem resolvida na minha vida. Você nunca quis ou nunca teve vontade de conhecer seu pai? Então, é porque foi minha mãe, era outra época, né, gente? Então vamos pensar que assim, era uma época que não existia telefone, internet, essas coisas. Então ela namorou, eu falo que eu sou fruto de carnaval, porque eu nasci em novembro, então 9 meses depois de fevereiro Olha aí! Gente, olha a filha entregando! Mas eu vou falar, pensa numa mulher, que eu conheço, sua mãe, sim. E ela é uma mulher mãe de todos. Pensa numa mulher mãe de todos. Lógico que é mãe de todos, gente. Ela quer adotar o mundo inteiro, lógico que é mãe de todos. Assim, ela tem um coração gigantesco, né? Hoje ela é uma mulher que assim, ainda tem exemplos que a gente pretende seguir. A gente é pequenininho, tá? Porque é aquela mulher que vai no sopão, que vai cuidar de pessoas. Eu vou ter que conhecer, eu vou ter que ir atrás da sua mãe. Ela é uma pessoa assim que ela vive a vida mais em função de outras pessoas do que próprio para ela. Minha mãe é muito muito evoluída. Então ela é muito um exemplo para mim, né? O que eu não queria, né, era a questão da família solteira. Por quê? Porque eu vivi o lado pesado, que era cuidar. Então pra mim ficou aquele trauminha de, mano, não quero mais isso pra ter que cuidar sozinha. Então, a minha leva de cuidar de filho eu já tive. Sozinha acabou, então era isso. Então, mas aí eu tive um parceiro, que é o André, e aí assim... Que eu acho que ele te ajudar hoje a fazer as coisas que faz, é muito você que colocou ele na linha. E o meu terapeuta que ajuda. Olha, gente, muito terapeutas. Mas assim, quando você falou que conheceu, ele te mostrou esse lado da família e tal. Ele, quando você casou e construiu uma família, ele que te instigou a ter filhos? Assim, foi. Aí ele, vamos ter filho. Ele queria, mas aí Mas partiu dele. Partiu dele. Ai, que legal. Quando eu estava mais assim, adepto, porque eu já sabia o que viria, assim, já sabia, né? Não sabia nada. Mas assim, eu já
tinha uma noção do que viria pela frente do que eu tinha vivido. Olha a diferença, então, né? quando eu fui ter filho com ele, eu lembro que a gente fez um contrato. Você sabia disso? Não, eu não sabia disso. Gente. Falei pra ele, porque nós dois tínhamos uma vida muito assim. Ele ia sair pra beber com os amigos dele, eu com as minhas e coisa e tal. E eu sabia que por um período, que aquele primeiro ano, eu falei, mano, eu não vou ser aquela que vai ficar aqui E o marido você vai ficar. E mulheres, Contrato, gente! mulheres, Olha, Bárbara, contrato! queridas, amadas telespectadoras. Manda o contrato Olha depois só. pra gente deixar como modelo na internet. Contrato. Olha essa ideia da Ana Maria. Excelente. Não é, gente, porque assim, você sabendo das coisas que vão acontecer, eu falo, tipo, como se eu tivesse feito uma viagem no tempo pra frente. Mas enfim, você realizou a maternidade e a maternidade ela veio com algumas provações pra você, né, Ana? Nossa. Por isso que eu falei, sabia nada. Então, como é que veio a maternidade? Porque a Ana... veio tudo. A maternidade para todo mundo é cheio de momentos, vocês são mães, então vocês sabem que eu falo, ser mãe é viver num momento de frustração, porque a gente planeja muita coisa e muita coisa não sai, né? Quase nada sai do que a gente planeja, e a gente tenta ficar voltando as coisas pro trilho. Mas realmente, quando você tem 2 filhos, né? Então eu tive o Daniel primeiro, que até então, ok, foi se desenvolvendo, eu tive o Vinícius. O Vinícius foi uma criança que ficou muito doente, né? Ele teve algumas questões. Já teve umas questões já lá na maternidade mesmo. E as questões elas vieram juntas. Então, pode deixar isso daí. O que acontece? O Vinícius ele foi uma criança que nasceu um pouco prematura, então ele não teve a formação direito dos pulmões, então ele foi um bebê cheador, ele internou 6 vezes com pneumonia, ele desenvolveu alergia ao leite, ao alho e ele tinha refluxo. Então eu vivia muito dentro de hospital e de internação. Desde antes do nascimento dele. Isso, eu já fiquei internada na barriga, porque eu tive baixa de líquido amniótico e ele ficou ali só esperando um pouquinho para poder nascer. E aí, quando o Vinícius teve a sua primeira internação, foi com 4 meses, que eu fiquei 17 dias com ele no hospital, foi na mesma época, logo na saída dele, foi quando eu recebi o diagnóstico na pediatra do Daniel, da suspeita de autismo. Né? Então o Daniel teve um autismo que foi um autismo que a gente chama de retrocesso, porque ele se desenvolveu normalmente até 1 ano, andou, falou assim, como um bebê de 1 ano, comeu, e aí ele parou de falar, parou de comer, parou de interagir, junto com essas questões do Vinícius. Então foi um momento muito complicado, porque eu não tinha braço, eu tinha uma profissão, eu tinha 2 filhos, e eu não tinha braço, então assim, você tinha que ir indo apagando um fogo de cada vez. Nós até conversamos um pouco nos bastidores, foi uma questão assim, que nem você sabia como tá recebendo aquela notícia e organizando essas ideias, e muito menos quem estava no seu entorno. Assim, ninguém sabe como falar, ou quem também, era uma época também que não tinha tanta informação, as pessoas não conversavam sobre autismo, e hoje você se tornou uma pessoa que é a principal tutora do seu filho em relação à questão de organizar o material dele, para a educação dele, para que ele tenha uma melhor assistência. Você se formou, fez formações extras para poder atingir isso. E eu acho que quando veio isso é legal você falar, porque você tem agora planos também para frente. Para frente, que você vai, acho que é o foco principal, que é tudo isso que a gente se perdeu. Você viu que tem uma deficiência no mercado em relação ao conhecimento, a formação de pais e familiares. Então, você foi a busca desse conhecimento? Quando veio a suspeita, a hipótese, que o diagnóstico ele demorou mais de 2 anos para fechar o diagnóstico. Então, quando veio a suspeita, a hipótese de autismo, o que eu fiz foi estudar. E eu lembro da minha uma das primeiras pesquisas foi qual o país onde os autistas são funcionais, porque o que eu tinha de visão de autismo era o que a gente tinha de autismo severo, daquela criança que não vive. E aí eu, enfim, fui estudando, fui vendo onde era, nos países, nos lugares, como que era, quais as terapias, quais os tratamentos,
Porque na verdade quando você descobre isso, você tenta buscar uma cura, e autismo é uma condição, não tem cura, não é doença, né? Isso eu gosto sempre de frisar. É uma condição. É uma condição, é uma alteração genética, né? O gene do pai e da mãe formam ali aquela condição genética. Não é uma doença. Não é uma doença, gente. Não é uma condição. Autismo, não é E por uma não doença. ser uma doença, tem terapia, tem tratamento, mas ele vai sempre ser Tem autista. recursos. Ele pode melhorar as questões, mas viver, né, em sociedade, mas ele não vai deixar de ser autista. E é muito individual. Cada um tem seu nível, cada um tem suas Dentro dos possibilidades. níveis tem as comorbidades, tem as tem funções. Então assim, ó, não sabe, não falo, o especialista ou pessoas que estão ainda estudando Sim, sobre porque sempre vão você estar tem auxiliando para poder a gente saber cada vez mais. Isso. E aí do Dani, eu resolvi fazer isso. Eu falei, eu quero entender. E aí eu entendi que para funcionar o método, ele precisava viver neste método, né? Que é um método de condicionamento, que eles chamam de ABA. Isso, ABA, né? Que é metodologia do comportamento. Então você vai modular o comportamento da criança e depois do adolescente, assim futuramente ele vai condicionando e vai aprender, né? E aí, o que eu percebi? Que aqui no Brasil tem as terapias que são ótimas, tá? Só que elas não bastam por si só, porque você vai lá uma vez por semana, 2 no máximo. Você falou que tem umas horas de terapia. São 40 horas semanais. E no Brasil? No Brasil, você consegue, se você tiver um plano de saúde bom, que ele vá por 3, 4, no máximo 5 horas semanais. Olha a diferença, então, né? Não dá. Pouco, é muito né, pouco. gente? É muito pouco. E aí eu fui e ainda tem especializar algumas lutas aí que a gente segue algumas pessoas, acho que você segue também, que é assim, os planos de saúde boicotam, tem que lembrar que tá fazendo o tratamento, a criança tá organizada naquele local, naquele recinto, naquele ambiente, com aquele médico, com aquela pessoa profissional, eles simplesmente tiram aquele profissional que é para poder tumultuar tudo, eles tiram, teve agora alguns recursos que foram tirados, então é uma luta grande, gente. E uma coisa que eles pedem sempre é um laudo atualizado. Não é necessário, porque o autista, ele não vai deixar de ser autista. E como você falou, o laudo demora. O laudo demora, né? Então, e aí, além de demorar, às vezes eles pedem atualização de laudo. O que não deveria ser pedido, porque não é uma doença. Não é uma doença, gente, é uma condição. Exatamente. Então, tem que ter tratamento. Mas tem a lei, a gente vai buscando esses recursos. Mas o que eu sempre falo, que é o que eu acredito, é que os pais precisam buscar a formação. Porque o Dani, ele era um autista de nível 2, porque ele não falava, e hoje ele está de nível suporte 1, por conta disso, de eu aplicar dentro de casa, de eu estudar, e é toda hora, é todo dia, então quando some um toque aparece outro, quando ele melhora numa seletividade aparece outra. Então, ele teve recentemente algumas manifestações de pânico. Isso. Então, assim, é uma luta realmente sua, né? Não, e de todos, muita né? gente. Diária. A gente familiar, mesmo estando próxima, você não tá no dia a dia, gente. É impossível isso. Acompanhar. É assim, se deixar jogar no colo, a gente pega, firme. Não todos os familiares. Porque assim, eu tenho uma família que acolhe, entendeu? Então assim, por exemplo, o Dani, eu deixo lá na casa da Rose ou na casa da Zanza. Rosilane. Ai, gente, desculpa, eu só consigo. Tá tudo certo. Tranquilo. Tá tudo certo. E aí, você sabe que ele vai estar acolhido elas lá. vão dar um jeito. Se ele não quiser comer, ela faz outra coisa e faz outra. E é muito complicado, porque por muitas vezes, para eu ir numa festa, eu tinha que levar meu filho alimentado. Porque ele não ia comer nada do que tem lá. Porque ele não come coxinha, fritura, ele não come nada de... então vamos levar ele num outro ambiente. Se for muito barulhento, muita gente, não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Hoje a gente tem essa luta ganha, graças a Deus, que é a questão dos hospitais. Então eu chego com o Daniel no hospital, hoje ele é prioridade. Mas não é prioridade porque ele precisa ser atendido por conta do autismo. É porque o ambiente hospitalar, é muito estressante para ele. É muito estressante. E aí ele pode piorar. Entendeu? E aí chega dele, exatamente, uma coisa que é para ele tentar ir tranquilo, ele fica muito nervoso. Então, só que os pais ainda hoje, eles não sabem.
E aí é isso que não sabem, e às vezes eu já presenciei algumas situações, o pai, por não ter o conhecimento, eles ficam acanhados. Eles acham que a escola faz um favor. Eles acham que ele quase não foi numa excursão recentemente. Foi. Então os pais ficam acanhados, os pais têm vergonha, acham que tudo é um favor. Ah, nossa, não, gente. É um dever, é uma obrigação, é um direito. Eu vou pegar um gancho, assim, Ana. Você tem essa dedicação com o seu filho que é ímpar, tá? Meu sobrinho é assim, gente, é uma evolução de funcionalidade. Ele é lindo. Ele só é amorzinho. O pequeno é chantagista, gente. O pequeno, eu chamo ele de pimentinha, que ele é chantagista total. Tipo assim, você tá bem? Não. É o André. É o André todinho. Mas enfim. Então assim, só que você teve uma quebra disso tudo. Que é esse momento aqui, ó. Que eu acho que mudou muito a sua vida, esse momento. Porque essa pessoa que você tá aí depois... Gente, essa aqui é a mesma blusa, ela tem mais blusas, mas você foi recente, gente. Roupa, tá? Então assim, esse momento aí que você venceu o Covid, tem muita coisa que você deixou o seu ninho por força. Então você foi forçada a deixar seu ninho. Acho que nosso papo aqui tem outras oportunidades da gente ter mais papo pela frente, porque tem muita coisa pra gente falar sobre o autismo e etc. Mas assim, esse momento quebrou o teu lado profissional, quebrou o pessoal, você tava para mudar de apartamento, de casa, e de repente seu marido, seus filhos ficaram sem casa até para morar no meio do caminho. Teve muita coisa assim que ninguém vai entender, né? O movimento, eu falo assim, como assim, né? Não, teve um movimento porque eles estavam para mudar, e aí sem a sua assinatura não conseguiu mudar. Entregou um apartamento, ficou sem casa. Ficou sem casa. Só que ela... dormindo como uma bela adormecida. Vou falar como se fosse bonitinho, tá? Ficou dormindo tipo bela adormecida. E aí a angústia nesse meio tempo foi de quem estava em torno. E no posterior a isso, nós nos aliviamos e você teve a angústia, porque foi o pós-Covid, o trauma pós-Covid. Então assim, você não sabia quando você acordou. Tanto que meu irmão é horrível nesse ponto, gente. Ele virou pra ela, pra poder deixar leve o ambiente, ela tá lá tentando entender, acordando, depois de 2 meses dormindo. Ele falou assim, você perdeu a formatura do Daniel. A festa de formatura. Não, uma coisa assim, a festa de aniversário do Dani. Não, mas ele falou também, que você não lembra. Eu falei assim, André, como é que você fala uma coisa dessa pra ela? Falou, gente. Ela não lembra porque ela tava muito medicada, por sorte ela não Graças a Deus. Mas eu falei assim, André, você tá louco? Não, é pra quebrar o clima um pouquinho. Gente, isso é coisa! Que você fala com há 20 anos. Um delay aqui. Então, deu um delay. Gente do céu! Eu falei assim, André, não, pelo amor de Deus, né? Não, mas relaxa, sabe? É pra relaxar. Ele tava feliz. Ele tava muito feliz. Gente, foram momentos assim, pra quem tá, a sua mãe, com medo de perder essa passarinha dela. O André, meu irmão, com medo de perder a parceira dele de vida e mãe dos filhos dele, ele tendo que tomar atitudes e ações que você se ausentou por força e que ele teve que pensar rápido para muita que não coisa, pensava, não então pensava. teve que... Só contextualizando, né, que assim, então eu fiquei 2 meses, né, 57 dias em coma, apagada, e hospitalizada 111 dias, que são quase 4 meses. Nesse período a gente havia vendido o nosso apartamento, o André tinha acabado de abrir a sua empresa. Isso. E aí a gente tinha que entregar o nosso, mas a gente não pôde comprar um outro, porque nós somos casados no papel. Então ele tinha que entregar e não tinha onde morar. Então meus filhos foram para minha mãe
Ele ficava em hotel, enfim. E voltava quase todo dia. Ia lá para Valinhos, onde minha mãe mora. E as nossas coisas ficaram num galpão. As crianças ficavam meio que fazendo aula online, as terapias do Daniel acabou, porque as pessoas, como tudo era eu, né, nessa questão de o era trabalho, eu era o resto. A sua mãe fez uma coisa muito interessante, como estava um período meio de férias, assim, teve um momento que ela agiu como se tivesse aquelas férias que vocês deixavam eles para poder passear. Para aliviar todo o estresse das crianças. O peso dela era muito grande, porque ela saía para chorar, deixava um pouquinho mais eles, e ela mandava vídeo pra gente para poder aliviar a nossa angústia, que ela estava fazendo o melhor dela como vó. Sim. Aí eu, assim, acho que a pior parte para mim, você vai falar tudo que foi aí, todo o seu processo, por exemplo, de pós, mas foi entrar na sua casa, invadir o seu espaço, empacotar suas coisas. Isso foi muito, foi uma coisa muito ruim. Mas foi muito importante. Não, foi lá ajudar o seu irmão. Então, não, mas gente, vocês não estão entendendo o que é você mexer na casa e a pessoa não está. E eu fiz de conta que estava tudo bem também. E assim, eu fiz filmar para que ela conseguisse se despedir de alguma forma da casa dela. Porque assim, como é que você mexe, encaixota nas coisas de uma pessoa, ela não está hospitalizada, ela não está lá. E o medo interno de você não voltar era muito ruim. Porque era muito. Sabe assim, eu falei assim, meu Deus, eu não quero fazer isso, empacotar, sabe assim. Eu nunca mexi nada na sua casa, a gente não é de mexer uma na casa da outra pra nada, né, sabe assim. E mexer nesse sentido foi péssimo. Mas a gente depois ficou feliz quando você acordou. Mas pra você, a luta começou naquele momento. Foi. Porque eu dormi e acordei. E quando eu tava lá, eu não mexia do pescoço pra baixo, não podia falar porque eu tava entubada. E eu recebi a notícia do seu irmão. Assim, quanto tempo você acha que você tá aqui? Então. É porque assim, quando ele fica nervoso, ele não sabe direito o que falar e ele fala coisas... Justificadíssimo! Aí foi isso, e aí ele falou... E eu achei na minha cabeça, veio assim, tipo, 2 dias, 7, sei lá. E ele falou 2 meses. E aí, na hora, veio quem cuidou do Dani e quem cuidou do Vinícius. Mas assim, foi na hora. E aí ele ficava, mas fica calma. E como fica calma? Você não, né? E assim, tá, só que você tem que falar, bom, eu tô nesta condição e eu preciso ficar aqui porque eu não tenho o que fazer. Então, se quem cuidou 2 meses vai cuidar mais um pouco porque eu tô aqui. E eu não falava, e não mexia, e não comia, então era bem desesperador porque você não tinha alguma coisa para marcar o tempo. E ali eu travei uma luta com Deus mesmo, e eu falei pra ele, eu falei, o senhor me acordou? Então o senhor me levanta, porque se for pra ficar assim, eu não quero mesmo. Então, o que depender de mim, eu vou fazer. Eu não vou reclamar um dia, Senhor, eu vou fazer. Mas o senhor vai me levantar, porque eu tenho uma demanda e o senhor sabe. E o propósito que o senhor tem aí pra minha vida, então o senhor me ajuda a ficar de pé. Porque eu estava paralisada de aqui para baixo, eu não respirava sozinha, eu me alimentava por sonda, usava fralda, respirava por aparelhos, então eu tive que aprender tudo de novo, né? E a gente do lado tem que eu sou uma pessoa super calma, bem, né? sabe, gente? Eu sou uma pessoa paciente pra caramba, né, Rosa? Eu sou uma pessoa nada ansiosa. Ela queria da noite pro dia, assim, não, eu vou conseguir, pode me deixar abriu o mar vermelho? Ela ia. E aí eu queria, então enfim, foi esse teste de paciência pra mim, de perseverança, determinação. Exato, de dias desesperadores. Os primeiros eram muito desesperadores, porque eu tava ali à mercê dos não comia. Imagina que você fica nesse estado, você não come há mais de 2 meses, sem ingerir nada, e você precisa
Reaprender a andar, Mastigar, a comer, engolir. mastigar, engolir, a sentar. Então vinha fisioterapeuta, e aí vinha aquela questão da aspiração. E assim, você vê o outro sofrendo, não sabe o que é o pior, né? Você assim, não tem mão para poder fazer nada. Então você meio que coloca uma anestesia e fala assim, tá tudo certo. Tá tudo bem. Vai firme que você vai, tá ótima, você tá uma maravilha. Nossa, você tá uma gata hoje. Uma gata, olha. Falavam muito, gente, eu tava muito horrível. Aqui eu tava até melhor já. Gente, é porque uma coisa, cresce pelo em tudo que é lugar, sabe? Mas eu tava assim, um bigode, mas tudo bem. E aí... E o medo que ela tava de passar uma giletinha na perna dela, que eu fui lá passar uma giletinha, meu Deus do céu. E eu falei assim, tá dando tudo certo. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca fiz isso. A minha mente não podia falar nem o que eu tava pensando pra ela. Mas então, é sobre você perceber que como ser humano ele é nada. Porque, sabe, ali dentro... você perde todo o pudor, a gente tava falando de se trocar ali e tal, né? Sim. Mas, gente, eu dependi de um enfermeiro para ir trocar a minha fralda, então sem pudor, então eu fiquei assada. Você não entende. Sabe, o cara ia lá e ele tinha que cuidar da minha assadura. E você não podia reclamar. Não. E você não podia escolher ser tinha que homem ou ser mulher. Você não podia... Agradecer. Esse lugar da gratidão é muito Olha, difícil, gente, não é fácil. eu sou muito grata porque eu fui muito bem cuidada. Elas traziam shampoo da casa delas, falavam, o seu cabelo é muito delicado, não dá com esse shampoo não. Elas traziam da casa dela pra ir lavar o meu cabelo, as enfermeiras. Então, assim... Gente, elas estavam sobrecarregadas, elas estavam... Porque não foi fácil. Mas elas faziam com amor. Gente, elas faziam com muito amor, sabe? Elas secavam, elas vinham... Então foi muito difícil, foi muito pesado, foi dolorido fisicamente, emocionalmente, porque era o que tinha que ser, tá? Mas dentro de tudo isso, a minha rede de apoio, família e os profissionais fizeram da melhor forma para que fosse o melhor possível. Mas não dava para ser tão simples assim, eu tinha que ter a minha parte, entendeu? Então sim, era difícil andar, era difícil sentar, era difícil respirar. E você se cobra demais. Eu acho que tem um lugar aí que até me fala aqui que eu me cobro muito às vezes. Acho que a gente tem isso em comum. Você se cobra demais, tanto no trabalho quanto nessa questão, porque hoje você tem um coração de um senhorzinho, de uma senhorinha. E isso pra Ana, eu sei que é muito difícil, porque ela sempre foi atleta, sempre fez academia, sempre se movimentou. Então, assim, estar neste lugar onde fala assim, não é bem assim, você vai tomar seu remedinho do coração, você vai medir sua pressão de vez em quando e toma cuidado para não ter que botar um marca-passo. Então, assim, acho que receber tudo isso, você está processando ainda, você está se cobrando ainda, e é uma construção, em reconstrução ainda você está com sequelas de Covid. As sequelas, elas ficaram, né, algumas assim, menores possíveis, físicas e emocionais, isso, porque você vai se recuperando, então você começa a almejar que você vai se voltar a ser aquela que você foi antes. Porque é a memória que você tem. E você foca nisso, entendeu? Na recuperação 100% e não é possível. Então sim, hoje eu tenho 50% do meu pulmão, né? Eu tenho um coração que ele é sobrecarregado. Nós fizemos várias pausas, né? E você continua aí rouquinha, vai ficando rouca e tal. Então uma das sequelas é a voz pelo período de intubação. Você nem pode estar em sala de aula mais, por exemplo. Não, hoje eu me encontro readaptada da função de professor. Eu posso exercer a direção, assistente ou qualquer outra administrativa dentro da escola, mas para uso profissional no sentido de diário da voz, eu não posso mais, porque eu fiquei com as fendas vocais na voz e não é reversível, né? E como é que é isso para você estarem do lugar onde você, logicamente eu sei que você está se adaptando, que você tem outras alternativas, você tem um projeto aí que é esse
de colocar os pais, um pra projeto de formação para pais. Ela vai falar sobre isso daqui a pouco, mas como é que é isso? Porque muita gente pode estar passando por isso, seja por qualquer outro tipo de intervenção ou de parada brusca e por necessidade. Então tem um momento que você fala assim, era isso que eu fazia e não tem mais alternativa. Como é que é uma essa coisa você mudança escolher pra você? mudar, né? Outra coisa é a vida te falar, tá, agora você não pode mais. Você tem que fazer. E você sempre planejou sua vida. Vamos lembrando lá atrás. Como diz, né, o meu terapeuta, ele fala, você gosta de tudo dentro da caixinha com a tampa fechada. Neste momento elas estão viradas de ponta cabeça com tudo espalhado e misturado. Porque é assim, primeiro eu acho que é respeitar o momento de tristeza. Porque para você ter uma aceitação, né, da sua nova condição, porque querendo ou não é uma deficiência, né, eu fiquei com uma deficiência na voz, no pulmão, no coração, você primeiro tem que se permitir ficar triste, se permitir... Chateada. Poxa, revoltada lá e tal, inconformada. Mas aí eu falo que é a teoria dos meus 5 As. Vocês conhecem? Não, né? Que é minha, né? Então, pode explicar. Pode explicar. 5 As de Ana Maria. Aceita, adapta, aprende, avança e agradece. Ai, que lindo! Então, você aceita, passa pelo processo de aceitação, se adapta. Porque você não tem outra opção, você vai ficar parada ali, não vai fazer mais nada. Vai ter que se adaptar. Né? Aprende, né, novas coisas, aprende o que aconteceu na vida de errado, o que você fez de errado, isso é pra tudo, né? Avança, porque daí você tem possibilidades e agradece por poder estar nessa posição. Acho que quando o difícil é você se abrir, né, e você passar essas etapas, assim, tem para pessoas que é um pouquinho mais fácil, outras é mais difícil. Então, quando você tá dentro de um buraco e todo mundo fala assim, só sair, tá pertinho de você, mas tem um momento da vida que a gente, às vezes, a gente não consegue sair, não consegue. Não. Tá aqui, a escadinha tá aqui. Tá a escada. A escada tá do lado, sobe. Parece que não escuta, parece que não dá. A pessoa tá numa bolha que ela não consegue. Bolha. E acho que é muito humano isso, né, gente? Isso, tá tudo bem, tá você tudo ter bem. este momento. Mas aí o que não dá é pra você permanecer nesse nisso. lugar. Aceitar, você respeitar aquele momento e dali falar, bom, agora tá. E agora foi. Passa, e agora? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Isso aqui, ai, gente. Acho que, Ana, eu acho que isso é gratidão, né? Acho que essa família que você construiu, eu vou falar pra você assim, o mundo, diante de tantas histórias que você tem, que é de encontro com você mesmo, de desafios como a maternidade, de desafios de quebra de vida projetada para poder ter uma nova vida e um novo caminho. Então, assim, acho que para o mundo, o que você diria assim para as pessoas, falar assim, gente, qual é a mensagem que você poderia deixar? Você acha que você tem alguma coisa que você diria desse sentimento, de tudo que você passou? É assim, quando as pessoas pedem pra gente processar, dá um branco. Mas é assim mesmo. É sobre gratidão mesmo, sabe, Rose? Eu acho que às vezes essa palavra ela é clichê, mas ela é muito significativa, porque você ser grata, né, é você acreditar que aquilo que te aconteceu, independente das coisas, ser grata pelo ruim e pelo bom. Cara, é tão difícil, às vezes, pelo que acontece. Então, assim, às vezes não é possível você ser grata pelo ruim na hora, né? Porque você mas aquilo ali depois te leva para algum outro lugar que depois você olha e fala, obrigado, Senhor, por aquilo ali, porque aquilo ali me fez estar aqui hoje. Sim. Talvez eu não tivesse, né?
traçando novos projetos para minha vida, se eu ainda pudesse estar dentro da sala de aula, né? E só estou a gente só se mexe mediante um conflito. Eu só fui estudar e me especializar sobre autismo porque eu tive um filho autista. Talvez quando eu tive alunos autistas, eu não enxergava. Não enxergava, não me movia a ir buscar. Eu atendia aquele da melhor forma que eu podia. Mas eu não me mexia, né, de sair da minha zona de conforto. Para você sair da sua zona de conforto, precisa ter uma disruptura de alguma coisa. Precisa ter um chacoalhão aí pra você sair da... Então é ser grato também. E assim, pelas tempestades. Vamos lá, esse projeto que você foi levada, né, forçadamente a estruturar e tá vindo aí, vai nascer uma coisinha nova aí. Explica pra mim o que ele é, mas a gente já conversou sobre, sim, mas eu queria entender um pouquinho mais para poder falar pro pessoal. É um projeto que está bem assim, a gente está estruturando, porque o que eu tenho dentro da minha cabeça eu preciso colocar para as pessoas que estão, né, junto nesse projeto aí. Mas a base dele... Para quem é? Pra quem é, pra mãe, eu falo muito pra mães, mas eu sei que tem pais, né, que fazem. Irresponsáveis, e tias que precisam aprender. Então, formação, né, que eu falo pra pais, né, eu chamo, autismo, mães que ensinam. Por quê? Porque é sobre você saber dos direitos do seu filho, e aí, independente do autismo ou não, é sobre você saber lidar, porque as terapias são muito importantes, mas elas não são o suficiente. Então, se o pai e a mãe e a família não souber lidar, não adianta, a gente fala assim, não adianta o professor tirar a fralda da criança na escola, assim, não, a mãe é uma rede. Entendeu? Então não adianta o terapeuta ir lá e fazer o trabalho, se chega em casa a mãe não reforça aquele comportamento, ela reforça o negativo. Então os pais precisam buscar conhecimento, formação para poder ajudar os seus filhos. Sim. E assim, acho que você colocou como as mães que... As mães... Como é que é o nome? Que ensinam. Autismo, mães que ensinam. Mães que ensinam. Eu chamo de Anne. Então assim, autismo, mãe que ensina, e daqui a pouco vai estar em pauta aí para poder vocês, e eu vou te chamar novamente para falar sobre. Eu queria ter uma aberturinha em cima disso, que é sobre essa relação de pais, que é o pai e a mãe, quando tem um filho autista, que você tá junto com o André, vocês ali trabalham em conjunto de alguma forma para poder dar o melhor pro Dani, pro meu sobrinho, mas tem a maioria das mães com filhos autistas são solo, tá, gente? Sim. A maioria. Então assim, eu tenho um amigo que ele tem um filho autista, mas ele é um termo fora da curva. Então assim, quando nós fizemos Um Mundo para Pedro, que foi o filme, que foi uma ferramenta do audiovisual para poder falar sobre o tema, para abrir, ele está rodando Goiás, está rodando as escolas de Zeabre, muitas discussões, e acho que ele alcançou um lugar que era o lugar que eu gostaria que ele tivesse alcançado, que é para abrir discussões, debates sobre autismo. Então eu gostaria de deixar aqui para que as pessoas que tenham pessoas que ao lado conhecem alguém, mães que tenham filhos nessa condição, mães de autistas, mães que são aquelas mães do espectro autista, né? A gente não sabe, não sei como é que você falaria se é diferente, mas para que olhem, né? Para que a gente tenha algum acolhimento. Eu acho que onde pode futuramente encontrar algum apoio, informação, criar uma rede, mais uma, porque existem várias, mas acho que nunca é demais essa rede. Eu acho que você pode falar sobre isso, sobre essa rede, sobre esse apoio da mãe e tudo mais. Porque é um momento muito sozinho, né? Porque você não consegue participar da roda de bate-papo das outras mães, porque o seu filho ele não vai desenvolver igual os outros, ele não vai conviver como os outros. Então você se sente, as mães das crianças com deficiências, você se sente sozinha.
E é um momento de frustração. Então essa formação que eu digo, essa capacitação é para saber não só dos direitos e como lidar, mas também é uma rede de apoio nesse sentido de você não tá sozinha, a gente tá junto aqui, vamos lá, todo Vem cá que a gente te acolhe. Então você não está sozinha. Gente, nunca. Gente, você acolhe. Olha, está, foi maravilhoso. Eu quero agradecer por você ter dado essa família. Quer mais um? Não. Mas. Ai, pera. Eu queria agradecer. Porque assim, meus sobrinhos são lindos, gente, de verdade. Eu não sou. Eu não sou aquela. É que a gente faz filho lindo, não sei o que acontece. A gente consegue fazer filho lindo, meu Deus do céu. Galera linda, meu. E assim, educados, gentis, sabe? E é uma luta que é sua. Eu só aproveito o lado bom. Né? Por quê? Porque a gente recebe, fica um pouquinho em casa, já tá educado. A mãe já fez todo o trabalho. No final do dia a gente devolve. Então, assim, mas tem agradecer por estar aqui. Eu que agradeço. E a gente tem um presentinho pra você. Ai, gente. Olha aqui. Mais um. Pra você, mais um. Olha aqui. Tem um negocinho aqui especial. Olha só. Gente. Que você é uma passarinha do nosso ninho. Você já entrou no nosso ninho. Que coisa, olha, gente. Olha, que lindo, gente. Que lindo, eu amei. É tudo com muito amor e carinho. Obrigada, tá? Obrigada. Ana. Que é isso, Ana, obrigada por ter vindo, obrigada por ter dividido. Gente, vai ter uma segunda. Vai ter que ter segunda. Vai ter que ter segunda, porque é muita informação. Esse conhecimento que ela tem da criança autista, de mãe de autista, é uma coisa que dá pra a gente ajudar muito outras mães. Então vai ter uma segunda leva dessa entrevista, que é muito importante pra gente. Superar momentos. Sim. E é isso. Ou seja, a nossa rede de apoio, a rede de apoio vai virar mais uma vez. Deus quiser. Gente, ó, eu queria agradecer a todos que participaram, agradecer nosso set aqui de meninas lindas. E falar pra vocês que quem quiser contar a sua história, compartilhar, a gente se apoia, viu? Que é uma terapia gostosa em grupo. Pra mandar um e-mail para ninhocast@gmail.com. Nossa, uma nova mulher no pedaço. Você gostou da nova mulher hoje de manhã, né? Ela falou hoje de manhã isso pra mim no telefone. Eu sou uma nova mulher. Eu falei, nossa, olá, uma nova mulher. Você não termina, você não pode contar o resto da conversa. Vai, a conversa do nosso. Mas, gente, ó, agradecendo o nosso apoio, Gelecas e Sons do Mundo, que nos apoia aqui pra estar nesse momento. Tem uma equipe aí maravilhosa que meus sobrinhos curtem bastante. Os alunos, olha, gente, tem os Sons do Mundo, Gelecas e os Sons do Mundo. Isso. Segurança para você e para o seu filho, onde o seu filho vai aprender, se divertir e você vai ter aquele minutinho de paz. É isso. Você vai ter que colocar de qualquer jeito, porque hoje é muito comum, né? Todo mundo coloca. Não tinha no meu tempo, mas colocava lá, a criança ficava lá fazendo, né? Lá descansando um pouquinho, brincando, olhando, comendo um pouquinho. É o seguinte, precisa, é isso aqui, Gelecas, Sons do Mundo, tá bom? Então, gente, obrigada pelo set, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, gente. Bem-vindas aos próximos programas. Ame. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada por estar até aqui com a gente. Tchau, meu amor. Não brigou comigo hoje, né?